Outro autor bem importante é Henri Vallon, né? Ele traz a psicogenética. Henri Vallon, ele nasceu em 15 de junho de 79 em Paris, na França. Ele atuou na vida pública como filósofo, como médico, psicólogo, educador, político. Ele foi um grande político francês. Henri Vallon, ele participou de debates e de movimentos políticos, oferecendo contribuições com a aprendizagem. Ele participou de conselhos da comissão do Ministério da Educação francesa. Ele teve uma grande participação ativa nos acontecimentos do seu tempo, né? Com isso, Henri Vallon, ele se tornou professor de universidade. Ele fez inúmeras conferências sobre a psicologia infantil, a qual publicou em sua tese de doutorado, né? Tudo isso, dentre os seus conceitos, Vallon traz a relação entre o biológico e o social, e que é um pensamento que busca essa conciliação. O autor, de certa forma, ele diz que essa relação ela é recíproca, certo? Ela é recíproca, porque a influência do indivíduo não é inteiramente no domínio biológico. Ele não tem aquela influência só no domínio biológico, mas sim também no domínio social. Ele diz que nunca pôde dissociar o biológico desse social, né? Porque para eles isso é complementar, desde o nascimento, com a sua vida psíquica, até as suas relações. Então, para ele trabalha com esse conceito entre o biológico e o social. Mas também ele traz a questão da emoção. Para Vallon, a emoção ele tem um importante papel, né, nesse processo, principalmente educacional, porque ele trata a efetividade com a inteligência, né? Para Vallon, de certa forma, o indivíduo ele consegue aprender basicamente aquilo do que ele gosta, né? Então, por isso que a efetividade, ele gosta daquilo, ele se familiariza com aquilo, ele foca em aprender cada vez mais. Então, quando ele traz essa questão emocional para a vida do indivíduo, ele passa a tratar alguns estágios, né? Alguns estágios do seu pensamento. Então, ele de certa forma, ele trata isso, né, como a pessoa, o indivíduo, né? O indivíduo, e esse indivíduo ele tem uma parte, né, motora, física, uma parte emocional, afetivo e uma parte intelectual, né? Onde ele precisa desses três itens, né, que formaria a sua tríade, né, uma tríade valloniana. Então, com isso, Vallon ele traz algumas etapas do desenvolvimento psicológico humano, né? Ele vem trazer esse estágio, digamos, essas etapas com, digamos assim, com ênfase em relação à razão e à emoção. Ele traz 5 etapas, dentre elas nós encontramos o estágio impulsivo emocional. Nós podemos encontrar também o estágio sensório-motor ou projetivo, o estágio de personalismo, estágio categorial e adolescência. Todas essas fases do desenvolvimento humano, de certa forma, consiste numa construção progressiva, em que as fases têm predominância afetiva ou cognitiva. Cada fase há uma inversão, orientação, que vem do desenvolvimento da criança relacionada do eu para o mundo, né? Ou seja, do sujeito para o objeto.
A fase do desenvolvimento humano dele, onde começa o estágio impulsivo emocional, estaria relacionado ao primeiro ano de vida do ser humano. Essa fase ela é marcada por Vallon como uma fase da impulsividade motora e emocional, né? Seria a fase onde a criança ele teria uma grande dependência do meio externo, né? Dos pais, dos cuidados da mãe, porque essa é a fase onde ele só pode se comunicar através do choro e do medo. O pai ou a mãe ele só consegue perceber isso, né, da criança através desses dois fatores. Então, ele representa aquela fase de fator fisiológico, onde constrói o fator psíquico, ele passa a entender as manifestações emocionais, produzir sequência do ambiente, porém a fase de afetividade e inteligência ainda estão misturadas. Porém essa fase ela ainda está com a afetividade e a inteligência ainda misturadas, né? Ele predomina de bastante forma a emoção. A próxima fase que nós vamos ter, que Vallon vai trazer, é a fase do estágio sensório, motor e projetivo, que é de 1 ano de idade até 3 anos de idade. Essa fase, a criança ela já passa a explorar o mundo físico, né? Ela já passa a conhecer o mundo físico. Ela já passa a conhecer também o espaço, né? Os objetos em si. Ela tem autonomia dos seus movimentos, ela já consegue ter, de certa forma, uma autonomia em si. Alguns recursos que podem ser observados nessa fase é a fase da imitação, né, onde ele passa a imitar, de certa forma, os movimentos, os ritmos, os gestos. Então, é uma fase onde a criança está em desenvolvimento, onde ela já pode, digamos assim, ter até gestos espontâneos, né? Gestos espontâneos. Você fala algo e ela espontaneamente ela responde, né? Isso. Já na fase anterior não, ela é muito emotiva, ela é muito dependente de certa forma. Outro também é a questão da simulação de gestos. Ele passa a simular os gestos do pai, da mãe, de alguém que está próximo. Então ele é uma parte muito de imitação ou até mesmo de simulação, né? O próximo estágio, que é o estágio do personalismo, que é de 3 a 6 anos, ele já tem um domínio efetivo, né? um domínio afetivo com relação ao ambiente. Ele já tem um desenvolvimento de diferenciação psíquico que já faz parte de 3 etapas, né? Ele já consegue se opor de certa forma, ele já tem busca a informação, aprende a dizer não, já é um pouco mais do egocentrismo. Ele já tem uma fase da sedução, onde a criança passa a ser admirada, né, por outros. Ele passa a aprimorar cada vez mais a imitação. Ele passa também a criar personagens, a ter as suas qualidades e o mérito nesse período. A próxima fase, né, que teríamos aqui é o estágio categorial, que seria de 6 a 11 anos. Nessa fase já desenvolve a capacidade importante para o processo de escolarização, né? Ele já passa a ter um desenvolvimento. Ele seria, digamos assim, o início do ensino fundamental. Ele tem a capacidade de atenção, ele já tem a condição de comparar, classificar objetos, ele já tem uma relação. Se a gente for, digamos assim, classificar essas fases que Vallon traz aqui, é bem semelhante às fases que Skinner trazia, né, lá no é bem similar com a fase de Skinner, né, que Skinner que trouxe também. E por fim nós temos aqui a adolescência, né, que é o início da puberdade, é onde ele já provoca mudanças profundas no plano afetivo, já tem uma relação com outros, a vida torna
demasiadamente intensa, né, com manifestações, e sente a necessidade de construir a sua própria identidade. Ele já tem a condição de ampliar seus vínculos afetivos. Essa é uma fase bem crucial para a vida da pessoa, né? Onde ele consegue, digamos assim, estabelecer limites e sanções de forma clara, com a participação dos próprios jovens na discussão, elaborações de normas. Valon também trouxe uma contribuição na educação, de certa forma. Ele trouxe como principal alvo a importância da harmonia entre a emoção e o intelecto. Entre a emoção e o intelecto. Então, ele acreditava que esse processo que aconteceria entre o ensino e a aprendizagem, ele não pode acontecer em um ambiente totalmente racional. Ele não acontece em um ambiente totalmente racional. Ele diz que o sentimento, ele é importante, né? O sentimento do aprendiz, eles são condições que é necessário para o funcionamento adequado do intelecto. Então, esse sentimento, essa emoção, ele faz parte do aprendizado. Como ele já disse anteriormente, que você busca aprender aquilo que você se familiariza mais, né, de certa forma, ou aquilo que você tem mais prazer. Então, estaria tratado aqui entre o sentimento junto com a razão, não só com a razão, é só através da razão, que é um conceito lá behaviorista do comportamento, ele já cai aqui de certa forma, porque os conteúdos, a forma de lidar com os sentimentos, as subjetividades, esses aspectos, ele faz parte do contexto educacional, né? Para ele, as escolas também devem contar e perceber esses estágios desenvolvimentistas do indivíduo. Então, o ambiente educacional tem que respeitar esse estágio do desenvolvimento humano, tanto a manifestação afetiva, como intelectual, como a manifestação motora, certo? Então, com isso, ele traz no contexto do ensino-aprendizagem como as condições que devem contar, como as condições de infraestruturas, recursos, políticas públicas, tudo isso aí que vai servir para tanto o planejamento da instituição como para garantir a qualidade de ensino, né? O que se refere ao ensino, aprendizagem dentro da sala de aula, ele vai ressaltar sempre a importância do ambiente com as dinâmicas, né? As dinâmicas como requisito, né? Ou seja, é necessário o dinamismo, a dinâmica dentro do ensino, aprendizagem de jovens e de crianças. Então, com isso, outro autor que contribuiu bastante foi o Carl Rogers. Ele nasceu na cidade de Oak Park, nos Estados Unidos, em Illinois, em 1902. A sua família era cristã e ele contribuiu com seu interesse tanto para a teologia, né, por ser cristão, como também para a educação, quando ele se formou na Escola de Pedagogia na Universidade de Columbia. Ele contribuiu na parte de filosofia, teologia e começou a atuar como psicoterapeuta, introduzindo um método conhecido como terapia centrada no cliente. Ele usou técnicas de aconselhamentos inovadoras, criticava psiquiatrias ortodoxas e foi considerado um dos grandes educadores do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel de 87 e faleceu em 4 de fevereiro na Califórnia. O Carl Rogers, ele trouxe como seus principais conceitos o conceito de entender a personalidade humana, ou seja, organismo e self. Ele trouxe a experiência, né, onde ele estudou a partir de experiências conscientes, né, simbolizadas, e inconscientes, que seriam as não simbolizadas. Ele vem tratando a relação do indivíduo com o meio e onde a pessoa irá se comportar, depende do seu campo de realidade subjetiva. Ele não é diretamente a condição de estimulação por parte da realidade externa,
mas a pessoa passa a alcançar sucesso em uma competição de vida e se sentir orgulhosa de tal conquista para outras pessoas que atingem a vitória semelhante, continuar. Entre os seus principais conceitos, nós vamos ter o que? O conceito de organismo e self. Esse conceito estaria relacionado a entender esses dois importantes fatores que vai entender a personalidade humana, tanto o organismo como o self. O organismo que seria a experiência em loco, né? O local é onde o ser humano vai compreender o campo fenomenal. Este campo ele é construído a partir de experiências mesmo, relacionado ao consciente com o inconsciente. A relação do indivíduo com o meio. Para ele, o consciente são simbolizados. Então é algo que é simbolizado, enquanto o inconsciente ele seria algo não simbolizado. Ele avalia que a pessoa iria se comportar de acordo com o modo de sua realidade subjetiva. Não diretamente as condições, estimulações, realidades externas, mas sim pelo que ela vai compreender do que é importante ou não. Por exemplo, a pessoa conquista algo e a partir daí ela pode ficar orgulhosa com isso. Mas tem pessoas que, por mais que conquiste algo, ela continua frustrada, porque na realidade o objetivo dessa pessoa seria outro, certo? Então, quando ele encontra na questão organismo, ele separa esse tipo de conceito, né, entre a pessoa que vai estar entre o seu consciente, que é simbolizado, e o seu inconsciente. Já na questão self, não, ele se refere a um autoconceito, ou seja, aquele indivíduo, através de suas próprias experiências, ele se organiza, ele se consiste, ele tem as características individuais de seu próprio eu, certo? Então, essas pessoas, ele tem aspectos como valores atribuídos, percepções. Ela é muito importante lembrar o autoconceito dinâmico, né? Então, para ele, o organismo self pode se desenvolver uma relação de congruência e incongruência. Quando a congruência entre a experiência concreta da pessoa e a construção do seu eu, ou seja, o próprio autoconceito. Quando ela teria congruência na questão onde ela faz o seu próprio autoconceito, né? Ela é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente. Já a questão de congruência, essa pessoa ela tem uma experiência simbolizada, ou seja, a formação do seu self, ela está sempre ameaçada pela angústia, pelo medo, então ela fica sempre na defensiva. Então ele traz essa questão fenomenal através desses conceitos que estariam relacionados entre organismo e self. E com isso, Carl Rogers ele também traz uma contribuição humanística para a educação, né? Ele traz que o conceito defendido ao postulado da terapia centrada no cliente. Sempre ele trouxe essa terapia que estaria centrada no cliente. Ele acredita na capacidade da pessoa de se autodirigir, na questão defende numa pedagogia diretiva. Cada vez mais ele ele acredita que é possível alcançar o seu próprio crescimento pessoal. Assim, o professor não deve direcionar o aluno, e sim proporcionar as condições para o seu autoconhecimento. Então, o professor em si, ele é um facilitador. Ele iria tratar uma educação democrática, ele traria um clima emocional para dentro da sala de aula. Ele não seria, como foi retratado já anteriormente, em outros temas, né, digamos assim, sobre o comportamental, behaviorismo, e até mesmo ele critica, de certa forma, a psicanálise, né? Então, ele vem, de certa forma, Carl Rogers, gerar essa crítica. É uma das obras que ele traz, né, que é essa abordagem humanística, né, digamos assim, criticando as significativas relações entre as abordagens preponderantes na metade do século XX. Ou seja, ele vem criticar a psicanálise, pois ele vem criticar que criticar a psicanálise por ele ver ele ter como ponto de vista que a concepção que traz da psicanálise que o homem seria um animal libidinoso e irracível, né? Irascível, ou seja, motivado pelos instintos sexuais, agressivos, necessitando sempre de restrições, sublimações, relações de seus desejos. Então, ele acha que, nesse sentido, o homem viveria na ânsia de encontrar a forma de conviver com o mínimo racional de sociabilidade.
mas sempre sujeito à frustração e infelicidade, né? Então, dessa ponto de vista, Rogers ele vê que a visão psicanalista incorreria no pessimismo e desesperança. Ele não acreditaria que haveria sempre o conceito que trataria por Freud, mas sim sempre incorreria através de pessimismo e desesperança, pois acarretaria que Freud chamou de mal-estar da civilização. Nesse caso, também ele combate o behaviorismo com a crítica da visão robotizada do homem, né? Onde a concepção do ser humano como uma máquina ou marionete, porque é isso que traria o behaviorismo, onde o professor apenas aplicaria aquele conceito na formação do aluno, de certa forma. Então ele passou a ser passivo e totalmente modelado, manipulando as condições. Ele não acreditaria nessa mudança, nessa total condição pelo ambiente. Ele via a perspectiva das partes da pesquisa dos animais em laboratório e depois transferi-las para os experimentos humanos, as quais poderiam ser absolutamente controladas pelas contingências do meio ambiente.